paranormalidade. Ô Caio, eu tenho amigos que dizem sair do corpo intencionalmente. Eles dizem que saem do corpo e vão ajudar os desencarnados em outras dimensões e relatam ver coisas inacreditáveis. Eu gostaria de saber se isso é real e, se não for, qual é a explicação para isso à luz do Evangelho? Está tudo na cabeça deles. Esse pessoal que sai, vai para uma outra dimensão, ajudar os desencarnados, a viagem está todinha aqui, ó, na cabeça deles. É uma viagem psíquica? Não tem limite. A viagem para dentro da mente é infinitamente mais complexa do que qualquer viagenzinha para o lado de fora. Isso aí, de fato, eles desabam para dentro de si com essa sensação de que é uma viagem extracorpórea. Mas de fato é intrapsíquica, 99% das vezes. Eu conheço gente que tem capacidade de sair do corpo. E a história humana toda dá testemunho dessa possibilidade. Muitas histórias. Ali na minha biblioteca eu tenho uma quantidade razoável de livros narrando histórias dessa no curso dos últimos 1.500, 1.800 anos de registros de fenômenos do seguinte tipo: de um indivíduo, por exemplo, que morava numa ilha, no meio do Pacífico, mas que visitava continentes à noite. Que é isso, cara? Continentes, e voltava contando para a tribo tudo que havia nesses continentes. De modo que quando os colonizadores chegaram, já encontraram essas pessoas sabendo que esse tipo de gente estava chegando, como estava chegando, com que tipo de barco, com que tipo de bandeira, com que tipo de língua, com tudo isso, você sabia? A história está lotada de exemplos assim. Como também é comum gente que está para morrer e que está longe de pessoas amadas, que elas gostariam de se despedir. Não é incomum ter uma quantidade grande de relatos na história de gente que nos estertores da morte se projetou para além do corpo e visitou os filhos que estavam, por exemplo, tem muita história registrada na Inglaterra de gente com saudade de filhos que estavam na Irlanda. Impossibilitados da despedida, Não podia, era 400 anos atrás, 500. Aí o cara faz essa viagem. E tem mais. E os filhos viam. E no dia seguinte diziam: mas mamãe esteve aqui, papai. E o pai: não, minha filha, ela está no hospital em Londres. Se ela escapar, ela só volta daqui a 2 anos. Não, pai, ela esteve aqui, ela não falou nada, mas ela olhou, ela sorriu. Ela nos olhou com tanto amor e depois abriu a porta e foi embora. Histórias assim tem para dar e vender, de projeção do indivíduo. Como, por exemplo, aqui, eu tinha um amigo, ele já partiu, eu creio, para o Senhor. Já estava bem idoso, agora já tem uns 5 anos que eu não vejo, creio que ele deve ter ido. E ele me disse que quando estavam construindo Brasília, ele é um homem crente, presbítero da igreja presbiteriana, sempre teve muita fé e sempre foi trabalhador e virado. Então ele disse que viu uma boa oportunidade de ganhar dinheiro em Brasília. E ele vinha com um caminhão cheio de material para a construção de Brasília e voltava com um caminhão cheio de outras coisas para levar daqui e botar em outros lugares. Era Rio-Brasília, a estrada. Ele disse que um dia ele estava aqui atravessando a Rio-Brasília, indo para o Rio, quando de repente ele viu um homem no meio da estrada, sem medo aparentemente de ser atropelado, fazendo sinal, pedindo para parar, desesperado.
Ali ele foi, parou o caminhão em cima do homem. E o homem não arredava pé. Aí o homem só fez assim. E aí ele entendeu que tinha alguma coisa, o cara apontando lá para baixo. À noite eles pegaram uma lanterna, ele e um amigo, saíram seguindo aquele homem na ribanceira, iluminando. Chegaram lá embaixo. Tinha um Fusca capotado, ainda com as rodas girando. E o homem que o chamara estava morto na direção. Dentro do Fusca, a família dele ainda toda viva, mas presa, sem conseguir sair. Então o pessoal não tem a menor ideia do que a mente, o espírito, a projeção da consciência tomada por uma deliberação de desespero, de amor que quer salvar, que quer ajudar, que quer interferir, pode produzir. Então é que crente geralmente é muito impressionado, ou a coisa é de Deus ou a coisa é do diabo. Aí não tem quase espaço nenhum para o fenômeno humano, para a mente humana, para a paranormalidade humana e para uma quantidade enorme de fenômenos que são pertinentes ao homem e que não tem nada a ver com uma unção especial do Criador ou com uma dotação de Satanás para o indivíduo. Às vezes é só um fenômeno dele mesmo. Na maioria das vezes é. Aí outros é que, não entendendo, começam a dizer que aquilo ali é uma coisa espiritual, impressionam aquele cara, ou tem alguns que na malandragem dizem: eu sei que eu tenho essa dotação, deixa eu ganhar uma grana em cima disso.